Como é que estão vocês? Estamos aqui para falar um pouquinho dos sais minerais, visto que ainda em sala estávamos discutindo o assunto água, a parte inorgânica da célula, né? A parte inorgânica da vida. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os sais minerais. Eu queria citar algumas características importantes para vocês, né? Os sais minerais, eles vão ter algumas características que são indispensáveis. São inorgânicos, ou seja, eles não vão conter a presença da molécula carbono, né? Você tem aí como exemplo o sódio, potássio, cálcio, cloro, flúor, que cada um vai ter a sua funcionalidade. Lembrando que é importante a gente destacar que esta aula sobre sais minerais nós vamos utilizar em todo o conteúdo de biologia do primeiro ano. Quando a gente estiver falando lá de tipo celular, quando a gente estiver falando da bomba de sódio e potássio, quando a gente estiver falando de tecido, quando a gente estiver falando de impulso nervoso, quando a gente estiver falando dos íons cálcios na condição dos batimentos cardíacos, na diminuição ou não a provocação da osteoporose, principalmente nas mulheres, né? Então a gente vai ter como base essa aula, ou seja, a gente vai e volta, vai e volta. Por isso que ela é tão importante para vocês. Então, estejam sempre de posse desse material. Estudem em casa, tá? Aproveita esse tempo, gente, que nós vamos ter para estudar muito, para fazer a diferença nas nossas vidas. É importante que a gente não perca tempo, tá certo? Só existem 3 coisas que a gente não consegue voltar na vida: palavra dita, pancada dada e tempo perdido. Então, não vamos perder tempo, gente. Não vamos perder tempo. Vamos utilizar esse tempo para que a gente possa crescer no conteúdo, para que a gente possa, na medida do possível, esclarecer as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Algumas características dos sais minerais, né? Eu elenquei para vocês. São inorgânicos. Nosso corpo não produz, lembrar sempre disso, né? A gente vai ter que adquirir esses sais minerais por meio da nossa alimentação, tá certo? Eles são fundamentais numa alimentação balanceada. Lembrando que eu já sempre falei nas nossas aulas, comer muito não é comer bem, tá certo? Comer bem significa ter uma alimentação balanceada, né? São reguladores enzimáticos. O que é ser um regulador enzimático, gente? As enzimas, elas são proteínas, que a gente vai falar depois para vocês disso. Porém, essas enzimas, elas têm um papel especial, tá certo? Elas catalisam, elas aceleram o metabolismo, né? Então, se não tiver os sais minerais, eles não vão regular essas enzimas, né? Equilíbrio osmótico, gente, é fundamental isso, ó. Também nós vamos falar posterior. Lembra que eu falei logo no início? A gente vai falar disso durante o ano inteiro. Quando a gente vai lá falando na osmose celular, ou seja, o equilíbrio dos sais para a manutenção do equilíbrio da água no corpo, o equilíbrio da água e dos sais, ele só vai acontecer exatamente porque tem essa quantidade de sal dentro e fora da célula. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre os 2 principais disso, que são o sódio e o potássio. Eles são insolúveis, eles podem ser insolúveis, né? Como exemplo, a gente tem os íons de cálcio, Ca, né? Ca, C grandão, A pequenininho, né? Que eles vão estar presentes, a gente sabe muito bem disso, nos ossos e nos dentes, ou seja, eles não vão diluir, eles não vão ser solúveis em água. Já pensou? Se você tivesse aqui, eu peguei o osso, aí boto o osso dentro da água, dilui. Não pode, né, gente? Então, insolúveis por isso. Íons de cálcio, como exemplo de insolúveis. Mas eles também podem ser solúveis, eles regulam, eles estão presentes no nosso metabolismo, né? Sob a forma de íons. E lá naquela revisãozinha inicial que a gente falou no início do conteúdo de biologia, a gente falou que era bioquímica celular. Portanto, o que é que vai acontecer? A gente vai estar, esses sais solúveis, eles vão estar sob a forma de íons. Lembrando o que é um íon, hein, gente? Parou para pensar um pouquinho o que é um íon? Sabem não? Vou repetir aqui de novo, novamente, mais uma vez, né? Os íons, eles vão ter carga elétrica positiva ou carga elétrica negativa. Íon sódio e íons
íon cátion, com carga elétrica positiva, e íons do tipo ânion, com carga elétrica negativa, tá certo? Assim sendo, eles vão estar ali presentes nessa regulação, ó. Por quê? Porque eles vão atrair as cargas contrárias, né? Então, vão estar presentes nessa regulação. Eles vão ser também, gente, chamados de macronutrientes. Macro. O que é macro, hein, gente? Macro, uma molécula grande, né? Ou seja, um nutriente grande. E o que é grande dentro dos sais minerais? Quem poderia me dizer, hein? Grande é alguma coisa mais ou menos superior a 100 miligramas dia. Ou seja, a milésima parte do grama. Milésima parte do grama. Isso é muito grande, professora? É, matematicamente falando, bioquimicamente falando, é muito grande. Ou seja, quem são eles? O sódio, o potássio, o cálcio são chamados de macronutrientes, né? E depois, se tem macro, tem micro, né, gente? Então, quem é que são os micronutrientes? São aqueles que a gente necessita numa quantidade bem pequenininha, tá certo? Mais ou menos 20 miligramas por dia. Aí você faz assim, eu posso dispensar isso? De jeito nenhum. Dispensar jamais. Não pode. Quem são eles? Ferro, iodo, flúor. Lá no livrinho de vocês de biologia tem uma tabelinha. Você chega lá em sal mineral. Depois eu passo a página para vocês. Então, essa tabelinha, ela tem lá o nome do sal mineral, a função que ele exerce no organismo e basicamente onde são as fontes que eles vão ser encontrados. Aqui a gente vai destacar algumas, mas vocês vão pegar o livrinho e vão trabalhar esse livrinho, tá certo? Nessa tabelinha. Essa tabelinha, ó, gente, tem que... Abre a cabeça, bota dentro, tá? Essa tabelinha vocês vão ter que fazer o possível, basicamente, para tentar entender a presença desse sal mineral. E, lembrando, sempre, não esquecer, jamais, que a gente tem que relacionar. Não é para decorar, viu, gente? Decoreba é sinônimo de esquecereba, certo? Então, vamos lá. Alguns sais, para a gente trabalhar um pouquinho, né? Sais de sódio. Sais de sódio, eles vão estar presentes, ó, no impulso nervoso, no equilíbrio osmótico, é o principal cátion extracelular, o excesso dele e hipertensão, ou seja, pressão alta, né? O que é uma pressão alta, hein, gente? Pressão alta é mais ou menos assim, bem básico, pra gente entender, bem rasteiro, certo? Vocês vão pegar agora, quem tiver oportunidade aí em casa, vai lá, bota a mangueira na torneira, tá certo? Abre, né, a água e bota lá o dedo na ponta da mangueira. Vê o que acontece, tá certo? Uma experiência prática, ó, uma aula prática na casa da gente. Vê que massa, né? Você vai ver que a ponta da mangueira, quando obstruída, vai passar uma quantidade de água na mesma quantidade por um espaço menor. É mais ou menos isso que acontece com a hipertensão. Como isso acontece, né? Isso acontece por quê? Porque os sais de sódio, quando você come muito sal, o que é que vai acontecer? Ele vai precisar ser diluído. Então, se ele precisa ser diluído, o que é que vai acontecer? Ele vai reter mais água dentro do teu corpo. Se ele retém mais água dentro do teu corpo, essa água vai para algum lugar, né? Então, ela vai para onde? Ela vai para o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue, que depois a gente vai falar lá pro meio da quarta unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido sanguíneo. Mas agora, o plasma sanguíneo é aquela parte amarelinha do sangue. É aquela, quando você arranca a casquinha da ferida, aí não sai lá aquela aguinha amarelinha, pronto, aquilo ali é o plasma, tá certo? Linfa e tantas outras coisas que vão estar ali, mas basicamente aquela aguinha é o plasma. Então, numa quantidade de sangue, tem que ter o plasma, porque senão o sangue não era basicamente líquido. A maior parte do sangue, inclusive, ela é de plasma, tá certo? Plasma sanguíneo. Então, esse plasma sanguíneo, quando você tá salgado, o que é que vai acontecer? Ele vai reter mais água. E aí, o que é que acontece? Aumenta o volume de água no sangue. Sobre a forma de quem? De plasma. Então, sobre essa forma de plasma, o que é que vai acontecer? O coração tem que bombear mais, né? Então, se ele tem que bombear mais sangue, o que é que vai acontecer com ele?
ele vai ter mais pressão, ele vai ter que botar mais pressão, a bombinha vai ter que trabalhar forçado, certo, gente? Então, se a bombinha vai ter que trabalhar forçada, o que é que vai acontecer? Vai simplesmente causar a mesma função da mangueirinha que a gente acabou de falar para vocês, né? Aquela mangueirinha com o dedinho na ponta, na saída, né? Vai sair a mesma quantidade por um volume menor. No sangue vai ser o contrário, ou seja, vai ter que sair a mesma quantidade de sangue, porém vai ter que ter mais pressão, porque lá não vai ter um entupimento. Se tiver um entupimento, já sabe, né? Se tiver um entupimento, é um infarto. Tá certo? Como a gente não tá falando de infarto ainda, tá certo? Tá falando das vias normais, livres para passar esse plasma. O que é que vai acontecer? Você simplesmente vai ter que passar com a pressão maior. O coração vai ter que bombear mais para liberar toda essa água. Portanto, diminui, gente, a quantidade de sal na comida, tá? Principalmente agora, nesses dias que a gente vai estar em casa, vai estar com a necessidade maior de, às vezes, por ansiedade, comer uma quantidade de besteira que a gente come, em geral, quando tá em casa, né? Cuidado com miojo, gente. Por favor, cuidado com miojo, tá? Tenta agora comer legal, comer bem, tá certo? Não vamos trocar a farmácia pela feira. Pelo amor de Deus. Feira ainda é mais barato, mesmo não podendo ir, tá? Mesmo não podendo ir, mas vai uma pessoa só da família e aí traz as frutas, as verduras, que já tem uma quantidade de sal equilibrada para que a gente possa ficar bem do nosso sistema imunológico, com equilíbrio biológico no nosso corpo. Por hoje é só. Daqui a pouco a gente fala mais em outra teleaula. Obrigada!